Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Eu sou o professor Cláudio e nosso assunto de hoje é a Sociologia Fundamentalista de Émile Durkheim. Bem, para entender a Sociologia do Durkheim é preciso entender a época e o local onde ele nasce. Ele nasceu em 1858, na região da Alsácia-Lorena, na França. E ele nasce e vive no auge da Revolução Industrial e da estruturação do mundo capitalista. E em uma região que sempre foi foco de muitos conflitos entre germanos e franceses. Então é claro que os estudos do Durkheim vão ser voltados para a análise dessa sociedade capitalista e conflitos. O Durkheim, ele é considerado o fundador da ciência chamada sociologia. Até então, a sociologia ela era atrelada à filosofia. Durkheim propõe que ela seja uma ciência independente, mas para que isso ocorresse, ela teria que ter um método científico. Ela não poderia ser baseada no senso comum, que é aquele tipo de pensamento baseado em experiências individuais, em conceitos, em preconceitos. Ela deveria seguir normas, seguir regras. O Durkheim, ele é um sociólogo funcionalista. E o que é isso? Ele acreditava que os indivíduos são moldados pela sua sociedade. Ou seja, o indivíduo ele é construído de fora para dentro. Uma visão muito parecida com a do Marx, que é uma visão materialista. Durkheim, ele cria então um modelo para a análise sociológica. Ele vai dizer que o objeto de análise da sociologia é o fato social. Atenção para essa palavra, fato social. O fato social é tudo aquilo que surge dentro da sociedade, através das relações entre os indivíduos. Os fatos sociais são elementos próprios da sociedade, são fenômenos que surgem dentro dessa sociedade. São as instituições, são normas, são regras que são impostas aos indivíduos. Para entender como funciona esse jogo dentro da sociedade, o Durkheim vai dizer que existem dois tipos de consciência. Existe a consciência individual, é aquela de quem eu sou. E existe a consciência coletiva, que é formada por todos os indivíduos dentro dessa sociedade. Através das interações entre esses dois níveis da consciência é que surgirão as instituições sociais, os fatos sociais. Um fato social muito importante que Durkheim vai trabalhar vai ser a religião. Ele vai dizer que a religião é uma instituição que vai impor normas, modos de agir, de sentir, de pensar aos indivíduos. São essas instituições que vão coordenar a vida em sociedade. Essa ação das instituições, elas têm três características. Elas são sempre exteriores ao indivíduo, ou seja, existem as normas impostas pela sociedade e essas normas virão da sociedade para o indivíduo. Elas são genéricas, ou seja,
As normas valem para todos e elas são coercitivas. Essa coerção é muito importante dentro da análise durkheimiana. Por quê? Ele vai dizer que a instituição, ela impõe normas. E caso você não siga essas normas, ela vai te coagir a agir de acordo com as normas. Então você vê que são forças que estão fora do indivíduo, comandando a vida desse indivíduo. E Durkheim continua. Ele vai então analisar a sociedade atual, a sociedade capitalista ocidental. Para isso, ele vai ele vai analisar, formular dois modelos de sociedade. Primeiro é a sociedade primitiva, aquela mais antiga, por exemplo, uma tribo indígena. A outra é a sociedade moderna, a atual. Ele vai dizer que dentro dessa sociedade mais antiga existiam relações que são bastante diferentes das relações das sociedades atuais. Ele vai chamar essas relações de solidariedade, que é a ação entre indivíduos e entre o indivíduo e a sociedade. Ele diz que nas sociedades mais arcaicas, mais antigas, havia um tipo de solidariedade que ele chama de mecânica. Vamos entender isso. Ele está comparando a sociedade a uma máquina. E cada indivíduo é uma engrenagem desta máquina. Se você pegar uma máquina, você percebe a função, o trabalho de cada uma dessas engrenagens. Então, dentro de uma sociedade tribal, você tem o cidadão que é um caçador. A função dele é caçar e suster de carne o grupo. Ele caça e vai para a aldeia. Na caça, ele se machucou. Então ele procura quem? O xamã, que tem o conhecimento para tratar aquele ferimento. E ele é tratado. E ele vai para casa. Lá tem a mulher dele que plantou, colheu e preparou a comida. E vai pegar aquela carne e acrescentar na comida que ela preparou. Esse caçador, ele entende quem ele é e a exata importância dele dentro daquela sociedade. Ele é um indivíduo, ele tem uma identidade dentro de um grupo. Isso é a solidariedade mecânica. Agora, dentro das sociedades modernas, o Durkheim vai dizer que existe um outro tipo de relação. Devido às especializações que esse mundo industrial criou, o indivíduo ele perde um tanto dessa sua individualidade. De que forma? Bem, ele vai dizer que na sociedade moderna há um outro tipo de solidariedade, que ele definirá como solidariedade orgânica. Ele compara essa sociedade como um grande organismo. Cada indivíduo ele vai se associar dentro de um trabalho a um grupo sempre maior e vai se estruturar como os grandes sistemas do organismo e os órgãos. Então você vai ter o coração, o sistema circulatório, o pulmão, o sistema respiratório. Então, é muito difícil notar aquele indivíduo dentro da sociedade, o papel que ele desempenha dentro desse meio social fica mais diluído nesse tipo de solidariedade orgânica. Bem, nós falamos sobre a ação
das instituições sociais sobre o indivíduo. Bem, nem sempre essas ações vão estar equilibradas. Se nós formos um pouco à frente de Durkheim, parece que para comprovar o que ele está falando, em 1929 ocorre a quebra da Bolsa de Nova York e nós entramos na grande recessão do mundo capitalista. Nesse momento, todas aquelas estruturas vão perder seu sentido, vão perder seu poder de coerção, seu poder de condução da sociedade. Para definir esse momento, esse evento, o Durkheim vai criar uma palavra, que é anomia. Anomia é sinônimo de caos, falta de ordem, falta de organização. Essa anomia, ela pode ser entendida como um evento dentro da sociedade ou também como um evento dentro da relação do indivíduo com a sociedade. Então, Durkheim, ele chegou e formulou todo esse modelo para análise social. A sociologia, então, é uma ciência. E aí, ele vai escrever um livro, demonstrando como isso funciona na prática. O livro é o Suicídio. Ele vai analisar como um fator de grande importância social o suicídio. Mas como? Ele vai dizer que o suicídio ele é uma ação do indivíduo dentro da sociedade e que vai estar atrelado a todos esses fatores sociais que agem sobre esse indivíduo. O suicídio, segundo Durkheim, ele pode ser de 3 tipos. Primeiro, você tem o suicídio egoísta. Egoísmo é aquela relação de um indivíduo quando ele vê, em primeiro lugar, ou apenas ele mesmo. Esse suicídio pode ser do tipo: poxa, eu não me enquadro nessa sociedade, eu não aguento mais esse modelo repressor, então eu opto por deixar essa sociedade e eu me mato. Ou ele pode ser de outro tipo, pode ser aquele do ego exaltado: eu sou melhor que essa sociedade e eu não quero mais viver junto a esses seres inferiores, então eu me retiro. Um outro modelo de suicídio, que é o oposto do egoísta, é o suicídio altruísta. É aquele indivíduo que, por exemplo, ele pula na frente de um cara que vai atirar em outra pessoa e ele dá sua vida por alguém. Ou ele morre no campo de batalha, liderando o seu grupo. Esse cara, ele não se opõe à sociedade, ele se sacrifica em prol dessa sociedade. O último tipo de suicídio, ele chama de suicídio anômico. O suicídio anômico foi o grande evento ocorrido dentro da crise de 29, quando empresários que viviam dentro daquela estrutura, daquela instituição empresarial, vê o seu mundo ruir. Aquilo que conduzia a vida dele vai desabar. E ele então se vê no meio do caos. E ele não vai conseguir lidar com isso. Ele opta então por se retirar, se suicidando. Também podemos avaliar aquele indivíduo que, no meio de toda essa confusão do mundo moderno, ele não se adapta mais. Ele vive em anomia, ele não consegue se enquadrar, a mente dele entra em distúrbio, então ele comete o suicídio anômico, o terceiro tipo de suicídio que o Durkheim vai trabalhar. Bom, galera, esse daí foi o nosso assunto de hoje. A sociologia durkheimiana, ela é a base para vários
tipos de debates. Alguns vão concordar, outros não vão concordar. Porém, o que nós precisamos é conhecer. Então, continuem aí e bons estudos. Até breve!